Lavar o rosto. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, professor. Beleza. A tela tá aparecendo aí também, né? Meu mouse não sumiu mais não, né? Tá aparecendo aí pra vocês também. Não, tô aparecendo. Tá, fiquei assustado. Meu mouse sumiu, falei, agora já era. Beleza. Deixa ele abrir aqui agora o termo de abertura, padrãozinho aqui. Pelo que eu estava verificando, a gente tem acho que 2 grupos que estão bem avançados no termo, né? Que vocês podem usar, pedir como referência aí, se comunicar entre si, né? Que é o grupo de NR12 e de automação predial. O de automação estava mais alinhado, né? Aí eles emprestaram para o de NR12, alinharam também algumas coisas, estão melhorando. E aí eu não tive feedback ainda dos outros grupos, ok? Então vamos lá. Vocês podem pedir referências aí para esses 2 grupos aí que eles estão um pouquinho mais adiantados. Ainda não finalizaram, mas acredito estarem mais avançados aí que os outros. Então vamos lá, vamos retomar aqui o que eu estava explicando para vocês, né? O primeiro item que vocês vão fazer a alteração, quando vocês abrirem o documento, né? Quem estiver trabalhando com ele online vai ter que configurar. Meu Deus do céu. Tá bom, cara, eu só quero mexer no documento. Beleza. Vai ter que abrir aqui o rodapé, né? Então vai ter que ir lá em exibir e aí vai ter que clicar em rodapé para ele aparecer. Ou você pode simplesmente clicar 2 vezes aqui, ó, né? E aí ele vai cabeçalho, né? Cabeçalho e rodapé vai ficar disponível aí para você editar, ok? E aí na edição você vai colocar aqui nesse termo aqui, ó, nessa parte, vou até deixar aqui em amarelo, que seria o termo de abertura do projeto, e aí qual que é o projeto, né? Seria o nome do projeto de vocês aí que vocês vão alterar. Para cada alteração que vocês fizerem, vocês vão lançar aqui uma revisão, né? E aí você pode clicar com o botão direito aqui, ó, e inserir linhas, né, se for necessário, ou excluir linhas se for necessário também. O sumário que está aqui, ele já está um sumário automático, tá? Então, quando você fizer as alterações nos textos aqui, né, se for fazer alterações, quando você clicar em atualizar, ele vai atualizar automaticamente esse sumário, inclusive com as páginas, ok? Então, não precisa ficar muito preocupado. Aí só revisando, né? Quais são os pontos principais de alteração? Objetivo do documento, né? Então, o objetivo do documento é autorizar o início do projeto. Qual o nome do projeto, pessoal? Né? Eu vi que alguns grupos aí deixaram esse texto aqui de exemplo como texto final. Né? O texto de exemplo, pessoal, é um exemplo, ok? Vocês têm que alterar. E aí você vai colocar autorizar o início do projeto. Qual projeto? Né? Se for usar como base isso daqui, né? Faça as pequenas alterações aí para ter sentido esse documento. E esse documento aqui, o objetivo geral dele
é ser um contrato, né? É ter o perfil aí de uma regra para se seguir, tudo bem? Então, esse é o objetivo principal desse documento. E aí, vocês vão fazer em até 5 linhas. E aí vem a justificativa do projeto. Pessoal, da onde vocês vão tirar a justificativa do projeto? Lembra que eu levei para vocês lá no começo do, do projeto? Eu e o professor José elaboramos, né, uma ficha de projeto. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a ficha de projeto de manufatura dos gêmeos digitais. Né, ela está em PDF aqui, e isso aqui foi elaborado pelos professores. Então, pessoal, a justificativa do projeto, ela está aqui, ó, né? Então, você vai ler isso daqui com atenção e você vai retirar daqui, né, ó a situação desafiadora aqui, ó. A empresa Point Engenharia atualmente possui sede em São Paulo, utiliza. Esse aqui é o objetivo do projeto, ó. Tá aqui, ó, tá escrito. Bacana? Então, isso daqui é o que tem que ter lá no seu projeto. Ó a apresentação final aqui, ó. Tá detalhado o que deve ser feito na apresentação final. Ok? Então, isso daqui que está na ficha de projeto é o que você deve colocar, né, como objetivo. Então, é só ler isso daqui atentamente, né, retirar os pontos que vocês acharem o principal. Lógico que você não vai fazer um copy e cola, exatamente, você vai alterar algumas coisas e vai colocar aqui na justificativa do projeto, ok? É daí que vem essa justificativa. Qual que é o principal ponto da justificativa do projeto? Essa última parte aqui, ó. Essa última parte é onde você determina os objetivos gerais do projeto, perfeito? Então, o objetivo geral é aquele objetivo que você tem que alcançar. Tem que alcançar porque senão, se você não alcançar aquele objetivo, o projeto fica sem sentido, fica sem uma entrega importante. Então, quais são os objetivos mais importantes que todos os projetos vão ter que ter? Todos os projetos vão ter que ter um objetivo de gestão de projetos. Todos os projetos têm que ter um objetivo de apresentação final, ok? E aí o que está entre esses dois itens aqui, ó, entre a gestão, que seria a parte inicial, e a apresentação final, são os itens que estão aqui na situação desafiadora, certo? São os itens que estão contidos aqui no objetivo. Então, por exemplo, gêmeos digitais, eles vão ter que fazer uma instalação de um painel elétrico, né? Aqui eu já determino até qual que vai ser o controlador, né? Eles vão ter que realizar uma pesquisa sobre gêmeos digitais, né? Eles vão ter que realizar a montagem de um projeto com simulador industrial, ok? Então, tudo isso daqui, pessoal, são os objetivos, ó. Se não atingir esses objetivos aqui, atinge a situação desafiadora proposta? Não. Então, posso vir aqui, ó, né, e colar. Aí eu vou fazer as adaptações necessárias aí no texto, para ele ficar bonito, né, para ficar apresentável. Então, aqui tá os nossos objetivos, ó. Beleza? E aí você vai verificar também se esses objetivos não estão inerentes um dentro do outro, tá? Então, de repente, tem um objetivo ali que é realizar a montagem do projeto no simulador Factor.io, né? E esse item de baixo aqui, ele está dentro desse item superior. Então, eu posso acabar tirando um objetivo, porque eles estão dentro um do outro, perfeito? Tá, João, entendi. O Riquelme também está falando que a net dele está lenta.
eu estou fazendo a gravação da aula, tá? Deixa eu até conferir, sim, está gravando. E aí vocês vão poder retomar com uma qualidade melhor assim que o vídeo estiver pronto aí, tá? Então vou tentar até falar um pouquinho mais devagar para poder, para vocês conseguirem acompanhar. Obrigado pelo feedback aí. Então, ó, os objetivos gerais, eles vão estar dentro da ficha de projeto. Então, antes de entregarem a TAP, amanhã, antes de apresentarem, verifiquem se todos os objetivos da ficha de projeto estão dentro da TAP, ok? Então, isso é importante. Aí vem o segundo ponto. Pessoal, alguma dúvida sobre justificativa do projeto? Alguma pergunta? Então, vou seguir. Então, aqui vem o seguinte, ó. Segundo ponto. 1.2, entregas principais. Aqui, pessoal, essas entregas principais, elas também são bem fáceis de fazer. É só vocês observarem o seguinte. Vocês vão colocar um texto padrão aqui em cima, apresentando, né, o sucesso que vocês querem atingir, as metas que vocês querem atingir, né? E aí vai vir aqui, ó, nesse item anterior, e simplesmente vocês vão fazer o quê, ó? Vocês vão copiar esses caras aqui, todos esses objetivos gerais que vocês colocaram, certo? Então, todos esses objetivos eu vou copiar e vou colar aqui, ó, tá? Colei. Legal. Já tenho aqui os meus objetivos. Já fiz todos. Agora, o que que eu vou fazer com esses objetivos? Eu vou colocar qual é a entrega principal que eu e o meu grupo, por isso que é importante fazer essa TAP em grupo, com todos participando, porque senão não vai dar certo, né? Isso daqui não é um documento generalista, é um negócio para cumprir tabela. Isso é um documento que a gente vai seguir a partir dele, né? Esse é o documento que vocês do grupo estão falando o que vocês conseguem fazer e o que vocês não vão fazer, tá? Então, na gestão aqui, ó, de projetos, qual que é o objetivo principal do projeto? Nossa, professor, é muito difícil pensar nisso, né? E aí eu apresentei para vocês uma ferramenta na semana retrasada, né? Na semana passada, que é a ferramenta para a gente estabelecer objetivos e entregas do projeto, são objetivos SMART, né? Então, o que que são os objetivos SMART? São os objetivos que a gente traz um objetivo específico, né? Vou colocar aqui até em uma outra cor. Traz um objetivo, um indicador de meta que deve ser seguido. Traz quem vai realizar isso, né? Esse objetivo de meta, ele tem que ser um objetivo realístico, não pode ser uma coisa absurda. E ele tem que ter um quando vai ser executado, tá? Então percebam o seguinte, que quando eu quiser estabelecer as metas ou a entrega principal do primeiro objetivo, que seria a gestão de projeto, eu posso simplesmente digitar aqui, ó, SMART, certo? Smart. E aí eu vou colocar esse Smart
né? Posso colocar ele até para dentro aqui do objetivo. Eu vou colocar esse smart que eu escrevi em cada um dos objetivos aqui, ó. Então, esse objetivo vai ter um objetivo smart, esse também, o próximo também, certo? E assim sucessivamente. Todos eles vão ter um objetivo smart. Isso para vocês se alinharem, tá, pessoal? Caso você já tenha feito em texto corrido e está cumprindo esses 5 tópicos, ótimo, pode continuar, né? Para caso alguém esteja muito perdido ainda, essa regrinha aí, ó. Então, Smart, o que é a letra S? Ele é específico. Tá, o que eu quero fazer de gestão de projeto? Então, eu quero cumprir as entregas relacionadas à iniciação, aí depois vem planejamento, aqueles 5 itens que eu conversei com vocês lá na aula retrasada sobre o PMBOK, né? Execução, monitoramento e finalização do projeto. Bacana? Então aqui, esse é o meu objetivo específico, ó. Tá? Por que ele é específico, pessoal? Porque eu estou especificando, ó. Na gestão de projetos, eu quero que o meu grupo cumpra as entregas relacionadas a estes e estes e estes pontos. Ok? A gente já estudou isso. Tá, é mensurável. Como é que eu vou mensurar isso daqui? Né? Realizar as entregas em, no máximo, uma semana após licitação, né, do gerente de projetos. Certo? Então, você já colocou uma meta, ó. Então, quando a gente tiver que fazer um documento, eu vou entregar o documento no máximo até uma semana. Legal? E aí, esse objetivo do M, ele está intimamente ligado a esse objetivo do R, certo? Então, quando você estiver fazendo um, basicamente você já está fazendo o outro. Por quê? Você já está definindo aqui, né, no M, o indicador de meta. O indicador de meta é simplesmente aqui, ó, o máximo uma semana. Essa é a meta, tá? Mas só que você já tem que descrever o que é realístico. Então, é realístico você conseguir cumprir um documento em uma semana? Sim, é realístico. E aí aí vem a pergunta, dependendo de quem está fazendo, que é o terceiro item aqui. Então, quem estará fazendo esses documentos? Né? Equipe destinada a este processo será. Aí você pode colocar os nomes aqui, ó. Nomes. Ou você pode colocar em termos gerais, por exemplo, a equipe é responsável pela escrita dos documentos, liderada pela pessoa tal. Ou você pode referenciar isso daqui ao item 3.1, que está lá no final do documento, lá no final do documento, que é a matriz RACE. Bacana? Aí o realístico, como eu falei para vocês, ele já vai estar descrito aqui no M, certo? Não faz sentido eles estarem separados. E aí você pode definir um tempo para isso acontecer, né? E aí você vai colocar um tempo bem geral, tá, pessoal? Estou falando aqui talvez até em meses. Então a gestão do projeto
será executada durante 4 meses. Ponto final. Esse é o tempo. Ok? E aí você finaliza a regra SMART. Aí finalizou essa regra SMART, o que você pode fazer? Você pode ou deixar todo mundo, todos esses itens, em tópicos, da maneira que está aqui, e aí você tira essa letra inicial, ou você pode depois juntar esses itens num texto corrido, de uma maneira que faça sentido. Fica a critério de vocês. Mas todos os objetivos que você descreveu aqui em cima terão essa regra SMART. Perfeito? Então percebam que vocês não precisaram ainda, né, criar objetivos. Os objetivos já foram dados para vocês. Vocês só têm que verificar se os objetivos que foram dados, vocês realmente vão conseguir cumprir. Ok? Então será que vocês vão conseguir cumprir todos esses objetivos? Ou não? Vocês não vão conseguir cumprir esses objetivos. Os objetivos que o grupo julgar que não irão conseguir executar, eles têm que ser excluídos, porque isso aqui vai servir como um contrato. Se você colocar no contrato que você vai fazer tal coisa e depois você não fizer, o que vai acontecer? Chablau. Né? E aí você vai finalizar, ó. Então, item 1.1 e item 1.2. Finalizou a primeira etapa da TAP. Perfeito? E a gente começa a descrever o projeto. E aí vem mais uma vez os objetivos aqui, ó. Produtos e serviços ou resultados esperados. Então percebam que é uma coisa ou outra aqui. Então como é que vocês vão fazer isso? Mais uma vez. Sobe aqui, ó, e copia todos os objetivos. Vem aqui nesse item e cola esses objetivos aqui, ó. Bacana? Então qual que é o objetivo ou resultado esperado no objetivo de... Qual que é o resultado esperado no objetivo de gestão de projetos? Ter melhor controle sobre o custo, tempo e escopo do projeto. Ponto. Direto e reto. Certo? Ó. Qual que é o objetivo de montagem da instalação do painel elétrico com CLP Siemens, controlando o sistema pneumático? Ok? Então, o que vocês estão esperando sobre esse objetivo? É um resultado esperado do grupo agora. Agora sim, vocês vão colocar o cérebro aí para ferver, né? Poxa, o que a gente está visando realizar esse serviço, né? Então, a gente está visando aumentar, né, a experiência, né, de instalação de painéis. Aí vem aumentar a experiência de programação de CLP, né? E aí vai colocar todos os resultados, pessoal, que a equipe responsável por esse objetivo, lembra que você já definiu quem vai fazer isso daqui lá em cima. Então, quem vai fazer isso daqui vai colocar qual que é o resultado esperado que vocês têm aqui. E aí você vai falar, por exemplo, eu quero que a montagem seja feita com o máximo de qualidade possível, né? Então o painel vai estar todo indicado, os cabos vão estar bem dimensionados, né?
a passagem do cabo quando fizer a instalação, né? Vai ser uma instalação perfeita, vai ter terminal em todos os cabos, vai ter identificação nos bornes, né? Então vai detalhar, vai especificar aqui quais são os critérios, né, de aceitação dessa etapa. O que você colocar aqui é o que a gente vai usar lá na frente em escopo, tá? Quando a gente estiver detalhando o serviço, ok? Então vai colocar no mínimo, dois itens, ok? Dois itens de resultados esperados pelo grupo relacionados a cada objetivo. E aí esses dois itens eu vou dar os exemplos aqui, ó. Pode ser um sobre qualidade, um sobre experiência, certo? Vocês estão visando o acúmulo de experiência e vocês estão visando entregar com tal qualidade, ok? Pode ser um resultado esperado visando o cuidado com equipamento do patrocinador. E assim sucessivamente. Tá? Pode colocar também como um dos dois itens mínimos que tem que ter aí, ó, a entrega final que está sendo esperada. Bacana? Então, fazer isso aqui, ó. Esse item aqui. Alguma dúvida com relação a esses daqui, pessoal? Ou com relação a outro item que a gente já passou? Uma outra maneira também de você conseguir tirar da cabeça o que você está esperando com relação a cada objetivo desse é você verificar quais são os seus medos, certo? Olha a palavra, hein? Medo. Quais são os seus medos quando você lê esse objetivo? Quais são os seus receios quando você lê esse objetivo? Então vamos pegar aqui, por exemplo, realizar o projeto em CAD da interligação dos painéis. Então, nossa, a gente vai ter que usar o AutoCAD para fazer isso. Aí já vem o medo. Será que eu sei usar o AutoCAD para fazer isso? Nossa, será que eu tenho software para fazer isso? Será que, né, eu vou ter lá os blocos já preparados ou eu vou ter que desenhar do zero? Então, esses medos, esses pequenos medos que você vai ter quando você lê esse objetivo, é o que você vai colocar como resultado esperado. Então, qual é o resultado esperado em relação ao meu medo? O resultado esperado é que ao final eu tenha vencido isso daí. Então, eu vou colocar aqui no realizar projeto de AutoCAD. Se eu tenho medo relacionado a aprender a usar o software, eu vou colocar como resultado esperado que, ao final do projeto, eu tenha aprendido, eu tenha dominado a realização de projetos em CAD de painel. Bacana? Então, essa é a palavra principal, pessoal. Perfeito? Requisitos para atingir o objetivo do projeto. Quais objetivos, pessoal? Quem é esse objetivo aqui? Esse objetivo é o objetivo que vocês mesmos colocaram aqui em cima como específico. Então, ele vai fazer relação com esse item 1.2. Então, esse objetivo é o que vocês colocaram aqui, não é o que eu, cliente, estou pedindo. É o que vocês, executores, estão falando que vão fazer. Então, para atingir o objetivo que você falou aqui em cima, quais são os requisitos mínimos que a gente tem que ter para isso acontecer? Ou seja,
Se não tiver aquela situação, aquele ambiente, aquele equipamento, o objetivo não é realizado. Então vamos dar um exemplo. Mais uma vez, vocês vão pegar todos os seus objetivos gerais e vão colar aqui, ó. Copiar e colar. Pronto, eu já tenho todos os meus objetivos gerais. Agora eu vou pensar mais uma vez com relação agora aos requisitos que eu tenho que ter, ou seja, as coisas que eu tenho que ter para executar isso daqui. Então, para executar a gestão de projetos, eu tenho que ter aulas de gerenciamento de projeto. E aí essas aulas elas podem ser virtuais ou presenciais. Outro requisito mínimo que eu tenho que ter: software adequado para realização dos documentos de projeto. Sem o software adequado, você não vai conseguir realizar, né, o objetivo de gerenciar o projeto. Você não consegue gerenciar um projeto só com um caderninho. Ok? Qual outro requisito mínimo para atingir o objetivo? Encontros semanais com o grupo de projeto. Sem a sua equipe de projeto, não dá para fazer o gerenciamento de projeto. Não dá para fazer sozinho, né, o gerenciamento de um projeto. Então, isso são requisitos mínimos para atingir o objetivo. Beleza? Vamos pensar agora aqui, ó. Montagem e instalação do painel elétrico do CLP. Qual que é o requisito mínimo para vocês conseguirem executar isso? Ter aulas práticas dentro do Senai. Ter material e insumos entes para a execução do projeto. Ok? Ter software adequado. Aqui ele só está falando montagem e instalação, não está falando da programação ainda, né? Ter componentes pneumáticos, né? Onde que vocês estão pensando em instalar isso daí? Então, seria ter aulas dentro do Senai, na oficina, do quê? Vocês estão pensando em usar a pneumática hidráulica que a gente tem lá no Senai? Os próprios kits que a gente tem lá? Né? A estrutura onde vocês vão montar esse painel vai ser aonde? No laboratório de eletrônica? No laboratório de instalações elétricas? Vai ser num carrinho? Onde vocês vão pôr isso daí? Tá? Onde vocês vão pôr para testar esse componente? Para que fique bonito? Tá? Então eu imagino que vocês vão usar, quem for fazer esse projeto, tem os carrinhos lá de pneumática, eu não sei se vocês chegaram a vê-los, acredito que sim, que eles têm duas faces. Uma das faces não utiliza. Então, você pode perfeitamente instalar o painel ali atrás daquela face e fazer os seus testes. E já fica tudo ali, ó. Terminou de usar, devolve o carrinho lá para a sala pneumática, deixa ali o aviso de TCC, que não é para utilizar aquela face, e no dia seguinte pega o carrinho novamente e continua o projeto. Certo? Então, você já tem um ambiente. E aí você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, pessoal. Tá? Sobre montagem e instalação do painel elétrico com a remota ET1200.
Realizar comunicação entre os equipamentos Profinet. Então, o que você vai ter que ter aqui? Você vai ter que ter cabo, você vai ter que ter estrutura. Você vai passar um eletroduto de um carrinho para o outro, ou vai ser só o cabo direto que você vai passar? Certo? Quais são os seus medos? Que você vai colocar os seus medos aqui, ó. Suas preocupações, né? Certo? E aí o encontro com o professor é justamente para quê? Para você tirar dúvida sobre o que é isso daqui. Que às vezes você pode ler isso aqui, por exemplo, a remota ET1200. O que é isso daí? Nunca vi, não sei o que é. Aí você vai ligar para o professor aqui no Teams e vai perguntar, certo? É isso que vai acontecer. E aí você vai colocar quais são os requisitos, as coisas que vocês têm que ter para que você consiga executar isso daqui. Para cada um dos objetivos que você declarou lá no item 1.1. E esses objetivos declarados já estão dispostos na ficha de projeto. Vocês não precisam criar nada. Vocês precisam ler a ficha de projeto e retirar o objetivo de lá e colar aqui. Bacana? Então aqui, até aqui vocês usaram somente a ficha de projeto para fazer, tá? Aí aqui vem a parte da análise das partes interessadas, tá? Cuidado para vocês não confundirem. Partes interessadas é todo mundo que está envolvido no direto ou indiretamente ao grupo. Então, patrocinador, gerente de projeto, eu, professor José, quem tiver a empresa por trás também, o próprio Senai é responsável também. E aí você vai definir essas partes interessadas usando a análise SWOT, certo? E aquele Excel que eu deixei pronto lá também, para vocês. E aí vocês vão completar aquele Excel e vão completar a análise SWOT. Uma das equipes fizeram o seguinte, né? Pegaram aqui uma parte em branco, inseriram uma tabela, e aí aqui nessa tabela colocaram, né, o nome dos integrantes do grupo, e aí fizeram lá um quadrado que seria as partes, né, das forças. E aí copiaram esse item aqui e colocaram outra parte, seria as fraquezas, né? Fizeram a outra parte que seria as ameaças e as oportunidades. Bacana? E aí como é que fizeram? Fizeram lá, participante 1. Qual que é a força que ele traz para o projeto? Ele é atencioso, tem domínio na programação de CLP. Pelo menos 2 itens de cada um. Participante 2. Quais são as forças que traz para o projeto? Participante 3. Quais são as forças que traz para o projeto? Aí fizeram de todos. Colocaram todos os participantes aqui. Mesma coisa para fraqueza. Participante 1. Qual que é a fraqueza que traz para dentro do projeto? Né? Aí colocaram até questões aí, às vezes pessoais, sobre fraqueza, né? Não tem interesse na participação do projeto, né? Não tem domínio sobre o assunto. E isso pode ser uma fraqueza, ele pode trazer uma fraqueza. Ok? Então, bem bacana, pessoal. Ficou legal, eu acredito que ficou bem legal o grupo que fez isso, né?
que aí traz uma visão geral. Fez uma mini tabela aí, tá bom? Com a análise SWOT trazendo as oportunidades e aí depois fez outra tabelinha aqui, né? Vamos pegar aqui para a gente finalizar. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Legal? Aí colocou aqui, pelo menos com relação a cada um dos participantes, colocou pelo menos 2 itens aqui no tópico da análise SWOT. Depois fizeram a matriz RACE, certo? Matriz RACE relaciona as equipes, né? Teve grupo aí que fez uma matriz RACE extremamente detalhada, parabéns, né? Coloca aqui na matriz RACE as equipes de trabalho e relaciona essas equipes de trabalho aos objetivos propostos aqui em cima, tá? Então aqui vai caber um trabalho de análise, tá? Porque o que acontece? Percebam o seguinte, eu tenho aqui, ó, montagem e instalação, um item. Aí tem outro item de montagem e instalação. Tem outro item de pesquisa. Tem outro item de projeto em software, né? Então, se a gente for analisar aqui, a gente vai usar o CAD, o TripPortal, o Factory.io, certo? Pelo menos tem 4 itens aqui, ó, que eles estão relacionados a software. Então, eu posso definir no meu grupo, certo? Uma equipe de software. E aí, na matriz RACE, quando eu relacionar lá, por exemplo, né? Aí a pessoa com a tarefa. Eu preciso colocar todas essas tarefas aqui do objetivo nas colunas, especificar quem que está responsável por cada uma delas? Não. Eu posso pegar todas as que são similares e dar o um nome específico. Por exemplo, todas que estão dentro de utilização de software, vai ser lá uma tarefa de execução de trabalhos no software. Ponto. Aí isso engloba todos os itens aqui dos objetivos relacionados a software. Aí tem um outro tópico que é todos os itens relacionados à instalação e montagem. Aí tem outra equipe responsável. Todos os tópicos que estão relacionados à gestão de projeto e apresentação. Outra equipe. E aí isso reduz o tamanho da tabela, certo? E aí você consegue especificar mais responsáveis, mais pessoas que devem ser informadas, mais pessoas que devem ser consultadas, ok? Dentro dessas tarefas de objetivos específicos. Ficou claro, pessoal? Então, nesse momento, né? Aqui nesse ponto é até onde eu pedi para vocês alcançarem. E aí aqui vem onde e como serão desenvolvidos os trabalhos. Aí aqui vocês vão começar a trabalhar no seguinte aspecto. Quais são os locais, de acordo com a necessidade de cada projeto, sempre privilegiando a menores distância, transporte público, né? E os meios de locomoção. Então percebam, vocês têm 2 locais que vocês vão utilizar. Vocês vão utilizar o meio virtual para fazer as reuniões, para fazer os trabalhos escritos, e vocês vão utilizar o meio físico, que é no Senai, se a gente tiver permissão de voltar. Ok? Ok? Então aqui
é um texto de, no máximo, umas 4 linhas, não mais do que isso, tá? Então, vocês vão descrever que o projeto vai ser feito no Senai e vão especificar qual laboratório vocês vão utilizar, ok? Só revisando, o pessoal de NR12 vai utilizar o sistema de manufatura e a sala A16. O pessoal de automação predial vai utilizar o laboratório de instalações elétricas 1 para fazer a instalação do projeto e a sala A16 também, se for o caso, de ter necessidade de usar o computador. O pessoal de sequenciador programável vai usar o laboratório de eletrônica e o pessoal de iluminação vai usar a sala A15, que é a parte lá de montagem de placas. Ok? O pessoal de manufatura e gêmeos digitais vai utilizar os componentes lá da sala de pneumática e o laboratório de máquinas. Tá claro? Então, esses são os ambientes que vocês utilizarão para cada projeto dentro do Senai, quando a gente tiver permissão para voltar, para executar o projeto. E aí, os ambientes virtuais, vocês que vão definir. Se o grupo vai prioritariamente usar em reuniões o meio virtual ou o meio físico lá na escola. Ok? E aí vocês vão descrever isso aqui nessa parte aqui do texto. Então, vou até marcar aqui, ó, que foi no horário 1h20. Fala sobre os locais de trabalho da gravação, tá? Restrições, pessoal. Aqui, as restrições, elas também são as limitações que vocês vão ter sobre o projeto. Então, aqui também, pessoal, não mais do que 4 linhas, certo? Não estou pedindo nada absurdo para vocês. Então, vocês vão colocar restrições relacionadas a tempo, restrições relacionadas a custo, restrições relacionadas à segurança. Então, a questão do Covid está aí, vai aparecer nessas restrições, vai aparecer o como que ela impacta em vocês. Então, por exemplo, aqui ele coloca orçamento limitado a R$ 10.000. O único recurso alocado para o projeto com disponibilidade parcial. Horas disponíveis depois de atender o cliente, né? E as aulas. Então, quais são as restrições? Vocês vão observar aí as restrições de aula, né? Que vocês somente têm 4 horas por dia para poder trabalhar nesse projeto, né? Vocês não têm o dia inteiro, 8 horas, você só tem 4 horas por dia, né? Então, vocês vão ver aqui restrições. Vou colocar os tópicos aqui, ó. Tá aqui já, né? Limitações reais, ó. Tá escrito aqui, ó. Vou colocar embaixo em vermelho aqui para vocês observarem. Quais são as limitações reais? Primeiro, dinheiro. Vocês podem colocar aqui até restrições mesmo sobre o custo que vocês têm para ir e voltar do Senai. Beleza? Então, vocês vão colocar aqui, ó, por exemplo, limitações reais. Então, orçamento, seria o custo que vocês têm de pegar ônibus, Uber, carro, gasolina, avião, não sei como mais que vocês chegam no Senai. Limitações de recursos. Por exemplo, o pessoal da eletrônica não tem patrocinador. Então, pode acontecer de você chegar lá no Senai e não ter o componente que você precisa. Como é que vai ser? Vocês vão comprar? Vocês vão se prontificar a comprar até quantos reais? Ah, professor, eu tenho R$ 2 para dar no componente. Se custar menos que isso, eu pago. Eu vou lá e compro. Se custar mais, não. Né? Com R$ 2, para quem não sabe, compra muito componente eletrônico.
Pelo menos hoje em dia ainda. Tempo de alocação, ou seja, o tempo de trabalho. Apenas terá disponível, né, 4 horas por dia, de segunda a sexta. Considerando que na segunda e terça-feira são aulas de desenvolvimento. Então, para o projeto, você tem 3 dias na semana apenas. Então, essas são restrições. A gente não vai abrir mão disso daí lá na frente. Segurança sanitária. Restrições de uso de máscara. Restrições de distanciamento social. Isso tem que aparecer aqui, pessoal. Certo? Então, vou colocar aqui, ó. Em 1h25, falei sobre restrições. Agora vamos falar de riscos. Pessoal, os riscos que vocês vão colocar aqui, vocês nem vão sofrer para pensar, sabe por quê? Sabe por quê que vocês não vão pensar? Porque vocês já pensaram na análise SWOT aqui, ó. Na análise SWOT, quais são as suas ameaças? As ameaças e os riscos iguais. Porém, as ameaças, elas são riscos prejudiciais. Os riscos, eles também são positivos. Então, nós temos também riscos que são oportunidades. Quer ver que a gente tem um risco positivo e risco negativo? Quem é que joga na loteria? Né? Você vai lá na casa lotérica, coloca lá os 6 números no papelzinho e fala, você é milionário. Qual que é o risco positivo que você está correndo aí? O risco positivo é você acertar os 6 números e ficar milionário. Você está correndo esse risco. O risco negativo é você perder os R$ 2 do bilhete lá. Certo? Então você vai pensar tanto nos riscos positivos quanto nos riscos negativos. E aqui ele já dá um monte de exemplos, né? Ó. Tempo para executar o exercício não é suficiente, ficar com preguiça de executar as tarefas, né? Concorrência com outros produtos, perder o foco devido a outras oportunidades. Coisa simples, pessoal. Vocês não vão detalhar o risco e vocês também não vão colocar aqui nesse ponto o como que vocês vão falar para evitar esse risco. Ou como que vocês vão estabelecer uma estratégia para que esse risco não exista. Qual é o outro risco que vai aparecer aqui obrigatoriamente? Né? Vocês vão verificar as mesmas coisas que vocês verificaram aqui nas restrições. Por exemplo, restrições de tempo, né? O risco de tempo, de não dar tempo de vocês executarem alguma coisa. Por quê? Porque ficou procrastinando, porque ficou com preguiça, né? Porque demorou 3 semanas para fazer a TAP, enquanto era para demorar uma semana só, né? Porque não teve estratégia com o grupo, ok? Então isso daí, ó, são os riscos que vocês vão colocar. Outro risco obrigatório que vocês vão inserir é o risco sanitário. Por quê? Porque a gente está prevendo voltar, né? A gente ainda não tem a questão da vacina concluída, apesar do que os russos já falaram que está pronta, né? Porém, a gente tem esse risco sanitário. Então, isso é um risco que tem que ser pontuado no projeto. Você está planejando uma obra eletroeletrônica, como se fosse uma instalação elétrica, que vocês fossem cobrar aí 10, 12 mil reais para fazer. E aí você vai colocar gente para trabalhar ali. Você concorda que você, como gerente, você, como dono do projeto, né, como técnico da obra, você tem que se preparar para você falar para as pessoas e motivar elas de que elas estarão seguras, que você verificou o risco, inclusive o risco sanitário, que eles podem trabalhar com segurança,
né? Desde que eles cumpram tais e tais e tais restrições, e tudo vai dar certo, ok? Isso aí que vocês têm que pontuar. Então, ó, vou colocar aqui, ó, em 1h28, concluímos o papo sobre o risco. Tá bom? Então, aqui, mais uma vez, os riscos são apenas os riscos observáveis que vocês enxergam até o momento. Então, tempo insuficiente, risco sanitário com relação à Covid-19, perda de produto, queima de produto, equipamento não funcionando, tá? Necessidade de manutenção. Aí você pode pensar nos riscos que vocês colocaram na análise SWOT, ponto final. Copiar e colar. Aqui em custos, tá? O item de custos você pode deletar. Vocês não vão colocar no momento agora. A gente vai pensar em custos lá na frente. E aí, por último, a gente vai colocar a linha de tempo, tá? Pessoal, a linha de tempo é o mais fácil de vocês pensarem, tá? Porque vocês já pensaram nos objetivos aqui umas 15 vezes, né? Já copiaram e colaram esses objetivos aqui umas 10 vezes. O que vocês vão fazer? Mais uma vez, ó. Vou copiar todos os objetivos que eu coloquei aqui e vou colar nessa tabela aqui, ó. Copiei, colei, ponto final. Certo? E aí você só vai colocar aqui o seguinte: a fase do grupo que pertence esse marco aqui, que seria o objetivo principal. Então, gestão do projeto é iniciação, planejamento e também execução, certo? Aí aqui, execução, né? Daqui até aqui, execução. E aqui no final quer realizar lá a apresentação. Final. Ponto. Encerramento. Certo? Aí vocês vão pensar no seguinte, tá? Aí eu vou falar para vocês o tempo que a gente tem. A gente iniciou esse projeto dia 21/7 de 2020 e a gente tem que estar finalizando a apresentação final pelo calendário de vocês. A gente está um mês adiantado, né? Então, provável que a gente vá até o final de dezembro, tá? Então, como dia 24 é Natal, tem aquela semana toda lá, provável que eles deem do dia 24 até o dia 4 de janeiro para a gente de folga, né? Acredito que a gente não vai ultrapassar o ano, então a gente vai finalizar vamos colocar aqui dia 21 de dezembro. 21/12/2020. Essa vai ser o dia da apresentação final. Tudo esses itens aqui, eles têm que ocorrer dentro desse tempo aí. Tá? Não se preocupem em fazer, né, em elencar e colocar em sequenciar, né, essas atividades no momento. Se preocupem em pensar assim, ó. Vai acontecer quando? Qual que é a previsão? Ah, a previsão é iniciar em tal data. Quando que vai finalizar? Não vamos pensar nessa finalização ainda. Vamos pensar ou no início, né, no início máximo, ou no término máximo. Então, aqui a gente iniciou a gestão de projetos dia 21/7. A gente vai iniciar a execução quando? Né? Pelos relatórios que eu estava lendo, a gente vai iniciar a execução essa sexta-feira que a gente já tem 14 dias, já. Né? Então, dia 21, julgando aí que
que amanhã sai a determinação que a gente está na fase amarela, provavelmente dia 25 de setembro a gente está retornando. Então, a gente vai iniciar essa parte aqui dia 25 de dezembro, não, né? De setembro, 25/8. Do 8 não, né? 25/9. Certo? Vai iniciar essa e também vai iniciar essas outras aqui, ó, por exemplo. Certo? A pesquisa de gêmeos digitais, a pesquisa já pode estar sendo iniciada agora, né? Já pode ser iniciada quando? Já pode ser iniciada dia 1º de setembro. Porque isso aqui depende só de quem tiver internet e vontade. É como diz o professor Clóvis, né? O resto é só covardia. Realizar montagem do projeto simulador industrial. Aí você já vai verificar. Tem alguém no grupo que tem o Factory.io? Tem alguém no grupo que tem o T-Portal? Ou pode ter? Se tiver, isso aqui, meu, já pode começar agora. Pode começar semana que vem. Entendeu? Se tem aqui, já pode começar tal data. Assim que a gente finalizar a TAP, a gente vai iniciar a EAP. E aí na EAP a gente vai determinar tudo o que a gente vai conseguir fazer. Depois que determinar a EAP, pessoal, aí é só execução do projeto. É só execução. Então, quer dizer, se a gente já tivesse com a TAP terminada na semana passada, eu já estaria passando para vocês hoje a EAP. Semana que vem, a gente já estaria com a EAP concluída. E dia 1º, dia 3 aí, já estaria iniciando o projeto. Certo? Mas a gente está aí com 1 semana e meia de atraso, já considerando aí que amanhã vocês vão entregar o primeiro documento. Bacana? Então vamos junto. Vamos junto vencer esse atraso. Na semana que vem eu já vou passar para vocês, a partir de quarta-feira eu já combinei com o professor José, para a gente ter mais um dia aí para poder trabalhar na gestão do projeto. Ok? Então dia 26, 27 e 28 a gente vai arrepiar aí para recuperar esse atraso aí. Tá? E aí você vai colocar uma data de início, pessoal, para todos os itens. Perfeito? E aí, aprovação, pessoal. Amanhã eu quero falar aqui, ó, tá aprovado a TAP, né? No dia 21/8, tá aprovada a TAP do projeto. Aí vocês vão imprimir isso daqui em PDF e vão deixar guardadinho para a gente utilizar mais para frente nas apresentações finais. Então, vou colocar aqui, ó, que 1h e 36 minutos. Né? Término do cronograma. Certo? Então, aqui foi a fala que a gente terminou a parte da TAP. Pessoal, alguma dúvida? Né? Fiz questão aí de revisar esse documento, porque eu verifiquei ontem que teve bastante grupos aí que estavam aqui no Teams, né, fazendo reuniões com essas dúvidas, né? E aí fiz questão de priorizar esse termo de abertura, porque sim, é um documento fundamental. Acreditem nesse processo, tá? Não é a primeira vez que eu estou passando isso para os grupos e também não é a primeira vez que esse atraso acontece. É recorrente. Então, eu preciso que vocês, né, se empenhem como grupo para finalizar esse documento. Esse aqui é o principal documento em que todos do grupo, pessoal, todos. Ah, professor, mas eu não tenho tanto impacto no grupo porque eu não sei muita coisa sobre o assunto. Não, mentira. Você tem que estar presente lá e você tem que dar a sua opinião, tá? Você tem que se fazer presente em todos esses tópicos aqui que estão no trabalho. Lá na frente, aí sim, aí essas questões de ter mais habilidade, né, de precisar de mais ajuda vão aparecer, mas isso vai aparecer lá na execução, pessoal. Durante o planejamento aqui, todos vocês são especialistas, todos. Precisa fazer a sua presença ali no trabalho, tá? Não deixe esse documento somente na mão da equipe de edição do documento,
Porque senão, fatalmente, vocês vão falhar no planejamento. Beleza? E aí não tem jeito, pessoal. Uma hora ou outra vocês vão ter que fazer isso. Não tem como fugir. Pessoal, alguma dúvida? Sugestão? Mágoa? Ressentimento? Dor? Felicidade? Não? Então, beleza. Então, só para fazer os seus dias mais felizes, vou contar uma piada. O Zé estava fumando em cima da ponte. Deixou o cigarro cair em cima de um rato. Qual que é o nome do rato? Mickey Mouse. Sei lá. Estou com medo de saber o nome do rato. Mickey Mouse. Tá. Então, vou parar a gravação agora. Melhor Fiquem mesmo, com essa professor. daí.